Então, e nós vamos falar sobre a nova lei do feminicídio, tá? Caso vocês não estejam sabendo, o Lula acabou de sancionar, aí no meio dessa confusão aí de eleição e coisa e tal, o Lula sancionou a Lei 14.994 de 2024, que aumenta as penas para todos os crimes contra a mulher. Aumenta muito. Agora, o pior crime que existe no Brasil é o feminicídio. Não tem nenhum crime que dê uma pena maior do que feminicídio na lei brasileira. Vamos entender esse caso aqui, porque vocês sabem a minha opinião, eu sou contrário a esse tipo de situação. É lógico, qualquer agressão contra a mulher, morte de mulher, bater em mulher, isso é uma coisa absurda, tem que ser punido mesmo, mas eu sou radicalmente contra duas coisas que tem nessa lei. A primeira coisa é a distinção pelo gênero. Dizer que a pena para mulher tem que ser diferente da pena para homem. Tem que ser a mesma coisa. Todos nós, violência é errado contra qualquer caso. E o segundo aspecto é a questão de você aumentar pena com o intuito de evitar crime. São duas coisas que eu acho que estão erradas nessa lei. Infelizmente, já foi aprovado pelo Congresso, já passou pelo Lula, então já está valendo essa lei nova do feminicídio. Essa notícia foi sugerida por Ticomiro na Varanda e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui, a minha opinião, inclusive, é a mesma opinião do Sérgio Rodas, que escreve aqui para o Conjur, falando sobre esse sistema. Então ele fala aqui, ó, que o endurecimento de normas penais e processuais não necessariamente ajuda a combater a violência contra a mulher. E é isso que eu falo para vocês. Aliás, eu também adoto essa mesma linha quando eu falo de outros crimes também. É muito comum o pessoal falar que, mas se tem que aumentar a pena para determinado crime XYZ, porque eu acho muito errado, não sei o que lá, então tem que aumentar a pena. Ou seja, a pessoa acha que aumentando a pena de determinado crime vai diminuir a ocorrência daquele crime. Isso é uma ideia que não tem amparo nos fatos, tá? Na prática, a pessoa que comete um crime, ela comete aquele crime achando que não vai ser pega, então ela não está nem aí para a pena que ela vai receber, né? E o que acontece? Você começa a ter o efeito contrário, que é o quê? Você começa a ter a pessoa resistindo mais a ser pega, a pessoa agindo de formas mais diferentes para ocultar o crime quando percebe que está com um problema. Então, assim, você piora a situação, não necessariamente melhora com o aumento da pena para determinados crimes, né? Eu já falei esse fenômeno aqui, muita gente encara a lei como uma questão moral, né? Não porque tem que proibir, por exemplo, um caso que eu já falei para vocês aqui, que muita gente me critica por isso. Eu sou plenamente a favor de bonecas sexuais de criança. Acho que é um pedaço de borracha. Ninguém está sendo ferido com isso daqui. Se o maluco lá tem tara sexual por criança e se satisfaz com um pedaço de borracha, está poupando a vida de uma criança de verdade. Ninguém está sendo atingido com isso. Mas, de novo, a visão das pessoas é que a pessoa pensa assim, não, porque isso é errado. A pessoa não deveria ter isso na cabeça dela. Então a pessoa quer consertar a cabeça das pessoas com a lei. Não existe isso, gente. A cabeça das pessoas é a cabeça das pessoas. A lei não vai consertar essas coisas na cabeça das pessoas. Então, ou seja, é uma coisa que não... A minha visão é essa. Eu acho que boneca sexual de qualquer coisa que queira, cachorro, galinha, papagaio, árvore, sei lá, faz boneca sexual de tudo, é pedaço de borracha. A pessoa que vai usar aquilo ali que... você acha, eu não estou dizendo que é normal isso não, tá? Eu continuo achando essas pessoas uns idiotas que usam isso daí, pessoas doentes mentais. Mas antes, satisfazendo um pedaço de borracha do que numa criança de verdade. Então é melhor uma coisa do que a outra. Deixa pra lá o cara lá com essa ideia maluca dele. Lamento muito, espero que ele procure um psicólogo também, né, depois disso, mas enfim... E aqui é a mesma história, essa ideia de que você aumentando a pena, você está aumentando a reprovabilidade daquele comportamento na sociedade. E, de novo, ok, você está dizendo que você acha muito ruim, muito errado o negócio. Por exemplo, recentemente teve um aumento de pena para estupro. E eu concordo, estupro é um crime terrível, realmente ninguém deveria fazer isso. Mas... você acha que adiantou alguma coisa? Você acha que mudou alguma coisa a quantidade de estupros que são cometidos, o fato de ter um aumento de pena disso daí? Não mudou nada. Mas vai tirar o cara de circulação por mais tempo. Pois é, não mudou nada. No final das contas, a quantidade de pessoas que são finalmente condenadas por um crime no Brasil é muito menor do que a quantidade de pessoas que realmente cometem o crime.
Então, no final das contas, a pena não faz tanta diferença assim nessa história toda, não. Por isso, eu acho errado o aumento de pena do feminicídio. Concordo plenamente que bater em mulher, maltratar mulher, matar mulher, é terrível. Isso tem que ser punido, sim. Tem que ser muito punido. É uma covardia o homem bater em mulher. Mas o meu ponto é, aumentar a pena não resolve. Pode gerar até outros problemas decorrentes disso daí. Além disso, eu também já falei para vocês que eu pessoalmente acho um absurdo você ter distinção em crime em relação da pessoa de ser homem ou mulher e coisa e tal. De novo, eu entendo a lógica da lei é que a violência contra a mulher é muito mais comum do que a violência contra o homem. É lógico que tem também homens que apanham de mulheres, isso existe, mas é uma fração desse tamaninho aqui, né? Muito maior a quantidade de mulheres que acabam sendo vítimas dos seus maridos, né? E a questão toda é aquela velha ideia que eu já falei para vocês, que é as pessoas querendo resolver problemas sociais com justiça. Ou seja, querendo mudar o direito para resolver um problema social. Não resolve o problema social e aumenta a sensação de injustiça na sociedade. Que é o que muita gente pensa. O homem pensa, pô, caramba, então eu posso morrer. Se morrer, a pena máxima é 20 anos, mas a mulher, se morrer, é 40 anos. Que lógica tem isso, né? Morrer alguém é errado em qualquer situação. Não tem uma pena menos gravosa, né? Uma morte menos preocupante no final das contas, né? Enfim, a pena para o feminicídio, que era de 12 a 30 anos de reclusão, já era uma das penas mais altas que tinha, agora é de 20 a 40 anos. Ou seja, a pena mínima que você pega se você cometer um feminicídio é de 20 anos de cadeia. Né? Então tá aqui, ó. Essa aqui é como ficou o Código Penal depois dessa alteração. A primeira alteração foi aqui no artigo 92, que fala sobre os efeitos da condenação. Né? Então a condenação também agora inclui a incapacidade para o exercício do poder familiar, da tutela e curatela nos crimes dolosos. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que um homem que bate na mulher, ele perde a guarda do filho. Então é isso, é um dos efeitos dados por essa lei. Qual que é o problema que eu vejo nisso daqui? Existem muitos casais em que há disputa pela guarda dos filhos. Cresce o incentivo da mulher para dizer que o homem bateu nela para poder ganhar a guarda do filho, para o homem perder a guarda do filho. Isso é ruim para o homem, evidentemente, mas é ruim para o filho também, porque é importante para a criança ter contato com o pai da mesma forma. O pai é uma figura central na criação de todos nós. Por mais que os pais não sejam perfeitos, nenhum pai é perfeito, eu não sou perfeito, meu pai não era perfeito, nenhum pai é perfeito, mas é importante para a criança ter contato também com o pai. Isso daqui gera um problema sério nisso daqui, né? Então aqui, nos crimes cometidos contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A, né? Enfim, a outra coisa é justamente lá no 121A, que é o crime de feminicídio, né? Vocês sabem, havia aqui, artigo 121, matar alguém é o crime de homicídio, né? Que é um crime altamente reprovável, a pena de reclusão de 6 a 20 anos. Já havia uma previsão de feminicídio, que era uma cláusula de aumento da pena, né? De aumento da gravidade da pena, de qualificação, portanto, do homicídio. Só que agora deixou de ser, foi revogado o feminicídio, e agora se tornou aqui, ó, um crime autônomo. Está aqui, ó, artigo 121-A. Matar mulher por razões de condição do sexo feminino. E a pena de reclusão de 20 a 40 anos, né? Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher, e ainda tem mais algumas condições de aumento de pena aqui nessa situação, ou seja, a pena é aumentada de 1/3, ou seja, de 40 anos pode passar para 52 anos de cadeia em algumas situações aqui durante a gestação, contra a pessoa menor de 14 anos. Olha só, eu concordo plenamente com isso daqui. É um absurdo bater na mulher, ainda mais bater em mulher grávida. Putz, muito mais absurdo. Menor de 14 anos, putz, absurdo completo. Concordo plenamente com isso daqui. O meu ponto é, isso daqui não só não resolve nada, como cria mais sensação de injustiça na sociedade, né? Tem mais algumas coisas aqui na lei, ó, tem essa questão do artigo 121A, também inclui aqui na lesão corporal a violência doméstica contra a mulher, então aumenta a pena de reclusão de 2 a 5 anos no caso de violência doméstica contra a mulher.
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido ou ainda prevalecendo os agentes de relações domésticas de coabitação e hospitalidade. Reclusão de 2 a 5 anos, né? E aqui, ó, então isso aqui tem uma coisa positiva aqui. Aqui não é feminicídio, tá? Não fala especificamente de mulher. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou seja mulher, seja homem, você tem aqui um aumento de pena também para lesão corporal, né? Incluiu aqui, ó, o parágrafo 13º, que é justamente no caso da praticada contra a mulher. Aí também é de 2 a 5 anos a pena. Mas aqui no final das contas é basicamente a mesma coisa do outro ali, né? Inclui também um aumento geral aqui, ó, no artigo 141 aqui, ó. Artigo 141 é dos crimes contra a honra, tá? Calúnia, injúria, difamação. 141 também inclui agora a questão de aumento da pena em caso se o crime for cometido pela mulher. Aqui. Se o crime é cometido contra a mulher, injúria, calúnia, difamação, xingar a mulher, dizer que ela cometeu um crime ou então ofender, né, difamar a mulher para outras pessoas, nos termos do parágrafo 1º do artigo 121A, aplica-se a pena em dobro. Então você dobra todas as penas aqui, é mais uma coisa bastante séria, né? Enfim, tem mais um monte de coisa aqui, altera um monte de aspectos aqui, mas sempre nesse sentido. Aumentar as penas quando a coisa é cometida pela mulher, piorar a situação e punir mais os homens nesse caso, né? De novo, é lógico que todo mundo concorda que bater em mulher é um absurdo, que a pessoa merece mesmo uma pena grande, coisa e tal, mas a verdade é que aumentar a pena no Código Penal não me parece a melhor situação. Esse tipo de coisa aqui me parece um absurdo no final das contas. Primeiro, porque não resolve nada você aumentar a pena de crime, e segundo, porque, mais uma vez, exacerba esse sentimento de injustiça que está cada vez mais comum entre os homens, né? Os homens estão se sentindo injustiçados. A lei agora claramente favorece mulheres, né? Isso é um absurdo no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.